Seja o nome do Senhor. Glória a Deus, mais um domingo está aqui para adorar o Senhor. Isso é tremendo, né? Exaltar aquele que vive e reina. Você que está aí na live também, Deus abençoe, seja bem-vindo. Você que está vendo pela primeira vez. E você que está em casa, possa estar conosco do início ao fim. Amém? Deus abençoe. Nós queremos glorificar o nome do Senhor nesta noite. Quem está feliz, se eu estou feliz, a gente tem que glorificar o nome do Senhor todos os dias, né? Às vezes passa a semana, às vezes a gente vem um pouquinho cansado, mas a gente tem que estar aqui para adorar o Senhor e glorificar o nome do Senhor, né? Talvez domingo para alguns foi corrido, outros estavam em casa descansando, mas que possamos estar juntos adorando ao Senhor. Diga para o seu irmão, que bom que você veio, vamos adorar o Senhor, declarar que o nosso Deus é um Deus poderoso, declarar que o nosso Deus é o nosso Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Declarei para você que está em casa, estiver aí com a sua esposa, estiver aí com algum amigo, declare, nosso Deus é poderoso. Lá em Efésios 3:20 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Está dando um eco aqui. Possamos glorificar aquele que é poderoso, que é o nosso Deus. Na verdade, passamos por circunstâncias, por dificuldade e luta, mas nós entendemos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos e pedimos. Na verdade, você crê nisso? Eu creio que o Senhor é poderoso. Poderoso para curar, para libertar, para salvar, para fazer aquilo que você acha que é impossível. Para o nosso Deus, nada é impossível. Amém? Vamos estar nessa noite cantando Nosso Deus é Poderoso. Amém? Declarei nessa noite. Exalte ao Senhor. Falhará, maravilhoso Deus, mais que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz, ressurgiu e a morte venceu, nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco, sempre perto estás, dando a solução. Mais que sabemos, mais que esperamos, grandes coisas faz, ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso.
a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso. Aleluia! Ele ressurgiu e a morte venceu. Ele venceu a morte para que hoje você, para que eu pudesse estar aqui, para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite. Por isso, nessa noite, nós declaramos que Ele reina na minha casa, Ele reina na minha vida. Você declare nessa noite. Possa, Senhor, reinar na nossa vida, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder, sobre a escuridão,
reina, Ele que manda em tudo, não é verdade? Ele manda em tudo. Então a gente acaba sendo o quê? Obedecendo, né? Obedecendo esse rei. E o Senhor, Ele tem que ser o rei, o centro da nossa vida. Porque se você não obedecer, vem as consequências. Se você não obedecer aquilo que os mandamentos do Senhor, vem as consequências. E precisamos entender quanto Ele é o rei que direciona as circunstâncias da nossa vida. Quando a gente entende que o Senhor que conduz a nossa vida, o nosso casamento, a nossa vida de adolescente, a nossa vida como mulher, a nossa vida como, né, como patrão, a nossa vida em tudo. Se você entender que o Senhor é o rei da sua vida, da sua casa, do seu ser, irmãos, você está um caminho 100% andado, porque você depende da direção de Deus para caminhar e fazer o que é certo. Quando você desvia de estar na presença do Senhor e não deixar que o Senhor reine na sua vida, irmãos, as coisas vão água abaixo. Às vezes a gente acha que consegue andar por si mesmo, por nós mesmos, né? Mas não conseguimos. Temos consequências muito grandes, né? A colheita do erro é muito grande. Mas quando você entende que outra hora, né? Jesus morreu na cruz do Calvário, que Ele venceu a morte por mim e por você, e que Ele é o rei de tudo, tudo pode mudar. Por isso entenda que Cristo venceu na cruz do Calvário, que derramou um sangue poderoso por mim e por você. Quando a gente entender que Jesus morreu na cruz do Calvário, a gente peca menos, a gente faz, né? A gente erra menos e entende o poder de Deus. Possamos nessa noite cantar esta canção, que Cristo venceu. Obrigado, Senhor. Obrigado por vencer na cruz. Eterna graça que é real, pois Cristo conquistou. Não temo o futuro, pois em tuas mãos está. E o que preciso tu me das, e nada faltará. Lutamos batalhas que Cristo venceu. Não importa o que virá, vamos descansar. Não conheço amanhã, mas sei que já fez. Lutamos batalhas que Jesus venceu. Nos dás misericórdia, pra hoje a provisão. E quando tudo se acabar, esperarei. Se o mar se levantar, minha ajuda está em ti. Porei meus olhos em Jesus, direi que estou em paz. Direi que estou em paz. Batalhas que Cristo venceu. Não importa o que virá, vamos descansar. Não conheço amanhã, mas sei que já fez.
história eu sei o fim. Com meus olhos te verei. Nós te veremos, Senhor. Tu nos guardas em tuas mãos. Na vida e morte sem temer. Essa história eu sei o fim. Com meus olhos te verei. Tu nos guardas em tuas mãos. Na vida e morte sem temer. Dessa história eu sei o fim. Com meus olhos te verei. Tu nos guardas em tuas mãos. Na vida e morte sem temer. Dessa história eu sei o fim. Lutamos batalhas que Cristo venceu. Não importa o que virá, vamos descansar. Não conheço amanhã, mas sei que já fez. Lutamos batalhas que Jesus venceu. Lutamos batalhas que Jesus venceu. Glória a Deus, né? Essa música ela é muito profunda, não é verdade? Que nós lutamos batalha que Cristo venceu. Quando fala que Ele guarda, né, em suas mãos, é porque antes eu falei, né, que Ele é o rei, Ele reina na nossa vida. Então, quando Ele é o rei que direciona, é porque Ele está guardando, né, nos guardando em suas mãos. E às vezes você está passando dificuldade na sua casa, ou alguma enfermidade, ou alguma coisa que aconteceu, mas Ele já venceu por você. Quando você entender que Ele é o centro da sua vida, tudo já está ganho, tudo já está vencido. Só que as batalhas não vão parar. Na verdade, você vence aquela, Ele vence por você, mas tem outras. Por isso que a Bíblia diz: filhinho, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não desanima, continue. Nós não sabemos nem a hora, nem o dia, nem o momento que Ele virá. Mas uma coisa a gente sabe, dessa história a gente já sabe o fim, que um dia estaremos com o Cordeiro Santo de Deus, que estaremos junto com Ele. É a coisa mais linda, irmãos, quando você imaginar e trazer à memória que Cristo está só esperando por você, preparando a sua igreja. Uma igreja santa, uma igreja limpa, uma igreja transformada pelo poder do Senhor Jesus. Lá em Apocalipse 5:12 fala assim: obrigado, Senhor Jesus, por esse momento, Pai. Que Ele é o digno, né? Que Ele é digno de... que Ele é o Cordeiro Santo de Deus. Proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Terra sobre o mar, tudo o que nele há, está dizendo: aquele que está sentado no trono
é o Cordeiro. Seja o louvor e a honra, a glória e o domínio pelo século dos séculos. Obrigado, Senhor. E os 4 seres viventes responderam amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Que possamos nessa noite se prostrar e adorar e declarar que Ele é o digno, que Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, porque Ele é santo e Ele é poderoso. Por isso nessa noite possamos adorar ao Senhor. Obrigado, Senhor. Digno Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Digno Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
Oh, Santo Deus, não há outro Deus maior que o nosso Deus. Obrigada, Senhor. Tu és maravilhoso, Pai. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo é o Senhor. Senhor, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa pelos nossos pecados. Nos perdoa, Senhor, pelas nossas falhas. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor, porque queremos estar junto a Ti. Estar junto a Te adorar, Senhor, glorificar o Teu nome. E às vezes ficamos dispersos, Senhor, por às vezes 20 minutos, 30 minutos, Senhor, que possamos só Te adorar, só glorificar o Teu nome, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por nos amar e nos perdoar e nos abraçar, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigado, Pai. Nós Te glorificamos nessa noite. Nós Te exaltamos nessa noite, Pai. Oh, Jesus. Obrigado, Senhor. Você que está aí na sua cadeira, você possa sair e abraçar aquele irmão que você não abraçou hoje, que você não falou com ele. Depois pode abraçar os outros, mas saia da sua cadeira. Saia da sua cadeira. E abrace. Restaurados pela graça e amor, como orvalho de Hermon, nos montes de Sião, sobre ti está a bênção do Senhor. Ó quão bom, ó quão bom e agradável é viverem juntos os irmãos. Ali Deus determina sua bênção, sua unção. Jesus nos deu um mandamento de amor.
do Senhor. Sobre ti está a bênção do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Alguém estava pensando em dar um abraçozinho aí. Louvamos o nosso Senhor junto com os irmãos, né? Adoramos ao Senhor, porque se nós não estivermos unidos, de nada vai valer a pena, né? Amém? E agora? Pode fazer tu. Oh, tanto faz. Ou é o Tiago? Amém. Tu faz o dízimo. É eu? Oh, meu Deus. Amém, irmãos? Hoje eu vou fazer o dízimo. E não esqueci, viu, Roberto? Você que nessa noite, né? Na verdade, nós dependemos sempre do Senhor, né? Dependemos do Senhor para tudo. Se você está aí com o seu dízimo nessa noite, com as suas ofertas, pegue na sua mão neste momento, vamos estar orando e consagrando ao Senhor. Consagrando já o dízimo, consagrando a sua casa, consagrando o seu trabalho. Sei que nos últimos tempos tem sido difícil, né? Trabalho, tem uma dificuldade grande. Não entendemos o porquê, mas entendemos que nós temos um Deus poderoso, um Deus que provê. Então, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe você que é dizimista, você que é ofertante, que o Senhor possa derramar a chuva de bênção sobre você, que não possa não faltar nada em nome de Jesus, que o Senhor venha te abençoar nessa noite. Ei. Som, alô? Alô? Deu? Deu, né? Glória a Deus, irmãos. Boa noite a todos. Estou aqui porque o pastor Roberto está lá no São Vicente. Eu acho que, na real, agora já deve estar finalizando. Foi pregar lá hoje, né? Pastor Gilberto, como creio que a maioria saiba. Pais e irmãos de casa, não sei qual é a câmera, mas enfim, sintam-se cumprimentados. Pastor Gilberto, como a maioria sabe, se acidentou, né, nessa semana agora. Então, pastor Roberto foi lá pregar, né, a palavra. E queria aproveitar esse momentinho que eu estou aqui, né, dando um recado, para a gente estar orando pelo pastor Gilberto, né, pela recuperação dele. Ele, graças a Deus, não corre nenhum risco, pelo que parece, assim, né. Está consciente, mas se machucou bastante, né. Estava falando com a Carol hoje, no começo do culto. Teve algumas fraturas no rosto, assim, né, maxilar, queixo, botou uma placa por dentro do queixo. Então, tudo coisas muito dolorosas, assim, até por isso, né, a traqueostomia, está se alimentando por sonda pela boca, mas respirando pela tráqueo. Então, tudo coisas difíceis, assim, de recuperação. A gente sabe, essa questão, né, da boca, assim, é difícil. Também quebrou um braço, né? Não? Então, só lesionou, assim, né? Está menos mal. Pensei que tinha quebrado. Então, vamos estar orando por ele, irmãos, pela saúde, né, para que se recupere logo, também pelo emocional, porque a gente sabe que essas coisas abalam muito, né, que ele possa estar logo já bem em todos os sentidos. Amém? Pode ficar sentado mesmo, vamos estar orando, tá, irmãos? Senhor Deus, colocamos a vida do pastor Gilberto diante de Ti, Senhor, pedindo a misericórdia do Senhor sobre a vida dele, a misericórdia do Senhor agindo, Senhor, em cada área da vida dele, Senhor, nessa questão da saúde, no emocional, Senhor, no espiritual, que Tu venha estar cuidando dele em todo o tempo, Senhor, trazendo restauração, trazendo, Senhor, renovação, né, e trazendo a cura também. Senhor, venha estar aliviando, Senhor, as dores, que Tu esteja com ele, Senhor, desde agora, desde todo o tempo, né, que ele está lá hospitalizado, também nos dias onde ele vai se recuperar em casa, que a Tua presença seja
a coisa mais importante, que ele possa experimentar isso, Senhor, em nome de Jesus. Cuida dele, Senhor, de todo jeito, cuida dele, Senhor, cuida da irmã Miriam, Senhor, cuida dela, Senhor, do emocional dela também, Senhor, do coração dela, Senhor, cuida também dos filhos, Senhor, de toda a família dele, Pai, que a Tua presença seja abundante na vida deles, Pai, em nome de... Amém, queridos? Só queria dar um pequeno recado do nosso culto de casais, dia 14 de março, já falei disso aqui, mas só falei a data assim, né? Dia 14 de março teremos o nosso primeiro culto de casais do ano, que será um jantar, será um carreteiro feito pelos nossos chefes da nossa equipe, vai ser uma maravilha, como sempre é, pelo menos essa é a minha opinião. O quê? Porque nunca foram? Já foram em culto de casal? Tá. Ela comemora antes de ser casada, imagina agora, né? Então tá, gente, vai ser um culto de casais com a presença VIP de Giovanni Luiz, para quem não pôde usufruir disso ainda, né? Nós vamos até aumentar um pouquinho o valor só por causa disso, porque eu vou ter que pagar um cachê, né? Custa, irmãos, R$70 o casal, com o jantar, a bebida e sobremesa, tudo junto. Tá bom, queridos? Mas quem for vir, dê um nome para a gente. Quem não puder, fale com a gente também. A gente sempre tenta fazer um ajuste aí e fazer com que todos participem. Tá bom, queridos? R$35 por pessoa, né? 70 o casal. 14 de março é um sábado, tá? Não que vem o outro. Fale conosco. Asaf, é importante que tu vai falar aqui, querido? Então tá bom. Aí tu chama o teu tio? Então tá bom. Eu vim avisar que eu amo minha esposa, gente. É isso. Valeu. Tô brincando. Pessoal, eu queria dar um recado muito importante. Tu também quer dar um recado? Gente, mais alguém quer dar um recado? Só hoje, hein? O pastor não veio e a gente faz a festa. Tô brincando. Gente, eu queria dar um recado muito importante. Eu queria dar esse recado com todos os detalhes prontos. Só que, para não perder muito tempo, como nós temos pouco tempo... Oh, tô me gravando ali. Oi. Eu queria avisar vocês do retiro de jovens. Amém. O retiro de jovens esse ano vai ser em julho. Dia 17, 18 e 19. Vai ser pela primeira vez agora na Comunidade Amar, a gente vai fazer uma fusão. Vai ser um retiro dos adolescentes e dos jovens juntos. Então, assim, vai ser um retiro bem show de bola, tá? Já vou adiantar para vocês o nosso tema. O tema desse ano vai se chamar Trincheira. A gente vai falar um pouquinho sobre a guerra que é esse mundo espiritual, né? Então, é isso. Então, guardem essa data. Eu queria falar com vocês sobre os valores, tá? A gente vai fazer o sistema como a gente faz todo ano, de lotes. É muito estranho. Eu sinto que vocês estão me ouvindo, mas eu não estou me ouvindo. Ela achou que eu tinha esquecido. Então, assim, ó, eu queria dar sobre os lotes. A gente vai ter 3 lotes e eles vão funcionar de um jeitinho assim, ó. O primeiro lote começa agora, a partir dessa divulgação, e o valor do retiro vai ser R$120. A gente queria manter os padrões de retiro gratuito dos outros anos, porém, dá muito trabalho. E não deu. Então, voltamos ao capitalismo, é R$120 a sua inscrição. Porém, você pode parcelar esse valor. Como são 3 lotes, em cada lote você pode pagar uma partezinha do valor. Então, para quem se inscrever no primeiro lote, pode parcelar em 3 vezes. Quem se inscrever no segundo lote pode parcelar em 2. E quem deixar para a última hora e escrever só no último, aí é à vista mesmo. Beleza? O valor do primeiro lote é R$120. O valor do segundo lote é R$150. O valor do terceiro lote, para quem esqueceu, é R$200. Beleza? Então não esqueça para não pagar R$200. Amém? Então assim, ó, gente, divulguem para quem vocês conhecerem, sei lá, sobrinho, primo, sei lá quem foi. Divulga porque, cara, retiro é um momento muito importante, principalmente para a vida de um jovem, tá? É literalmente algo que a gente tem muito pouco hoje em dia, que é momentos que a gente se retira de tudo. Cara, hoje em dia tu pode ir para qualquer lugar, tu vai ter uma área de um celular que não vai parar de apitar, tu vai ter alguma distração, lá não. A gente, como foi no ano passado, a gente vai fazer de novo, não vai ter celular no sítio. Oi? Ah, é? É no sítio Amar. Ah, verdade, nós temos esse detalhezinho, que convidados, que se você for convidar alguém, ele paga meia, ok?
Então, se você convidar alguém que nunca veio na igreja, ou vai ser a primeira vez que você quer trazer ele, você tem esse benefício. Ah, eu vou ter que pagar o dele, eu não tenho como pagar 2, é meia. Beleza? Então, se inscrever no primeiro lote, é meia do 120, fica 60. Se for no segundo lote, meia de 150, meia de 200. Amém? É isso. Agora eu quero chamar meu sogro para dar um recado. Ó, salva de palmas para esse homem lindo, né? Olha só. E poderia convidar, já que vai convidar os adolescentes, vai convidar os jovens, poderia convidar os casais, porque o tema é interessante, a gente já vive uma batalha às vezes em casa. Se ela tiver com vontade de matar e eu com vontade de morrer, dá certinho. Olha só. Então, irmãos, os pastores não estão, a gente fica à vontade. Vai ver. Então, irmãos, agora falando sério, a gente quer convidar vocês para o Grupo Caseiro. Amanhã começa o Grupo Caseiro aqui do Portal, tá? Às 8 horas da noite, na casa da Rosângela e do Nereu. Esperamos lá vocês, vai ser um momento muito especial, como todo ano é. E esse ano, mais uma vez, a gente tem uma palavra muito especial que foi preparada para cada um de vocês nesse Grupo Caseiro, tá bom? Esperamos vocês lá com a gente. Agora é contigo, amor. Eu não sei, tem mais algum que começa amanhã? O de vocês começa amanhã, Luiz? O do Luiz começa amanhã também, que é na rua Celso Moreira Duarte Moreira. Arnaldo Emílio Dalsóquio, 240 Cordeiros, Itajaí, Santa Catarina. Mais algum? Então, ponto de referência, casa do vô Chico e da vó Zilma. E nesse próximo sábado começará a EBIA. Sim, glória a Deus por isso. E a gente espera que vocês possam trazer os seus filhos, seus primos, seus parentes, né? Todas as crianças da igreja para a gente, ou convidar as crianças de fora também para estar conosco no sábado que vem. Esse ano a partir de 5 anos de idade. Pode falar, amor. Esse ano a partir de 5 anos de idade, tá? Sábado, dia 7 de março, às 9 horas da manhã, a EBIA. Glória a Deus. Vamos lá, Tiago, é contigo, meu irmão. Vai usar esse mic aqui? Não vai, né? Familiar. Então amanhã às 19h30 lá no Colégio Cristão Amar, no São Vicente. Terminando o culto, eu vou enviar ali no nosso grupo do Pastorzão um link para entrar no grupo oficial da Escola de Paz, que a gente manda as informações ali. Tá bom? Esse era o recado. Vamos iniciar então nosso momento da palavra. Vamos orar. Pai amado, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, mais um culto, mais um momento especial, onde a Tua igreja está reunida, a Tua família, o Teu corpo, Senhor, e nesse momento clamamos a Ti, Senhor, que a Tua palavra esteja aqui em nosso meio, edificando nossas vidas, nos levando, Senhor, à transformação, ao arrependimento, frutificando nosso coração, nos trazendo vida, nos ajudando, Senhor, nessa caminhada e nos fazendo cada vez mais firmes em Ti, ajudando os nossos relacionamentos, em tudo que precisamos, Senhor. Que o Teu Espírito Santo esteja aqui, trabalhando em nossos corações, nos ajudando a entender e compreender as riquezas, Senhor, que Tu queres ministrar conosco ao longo dessa noite. Sabemos que é Tu, Senhor, o autor da vida, o autor de tudo,
é Tu que faz, Senhor, conforme o Teu querer. Por isso nós pedimos a Ti que nada venha impedir da Tua vontade ser manifesta em nosso meio nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Boa noite também aos irmãos que estão acompanhando em casa. Deus abençoe a cada um. Bom, o tema dessa ministração é o desfrutar da vida em Cristo. Eu vou falar um pouco sobre a alegria de estar em Cristo. Preparei essa palavra no momento de situação em que o meu sogro está lá na UTI. E a gente vai falar um pouco sobre buscar ter uma vida tranquila, uma vida alegre, uma vida em paz. Só que sabendo que as adversidades, os sofrimentos, as dificuldades estão aí a cada dia. E a ideia dessa ministração surgiu que no final do mês agora de março eu vou estar palestrando lá em São Paulo, no encontro de gestores de educação. E um texto base que eu achei para estar iniciando essa minha palestra lá é de 1 Tessalonicenses 4, se vocês quiserem abrir a Bíblia. E então, preparando essa palestra, me chamou a atenção um trecho aqui, que não é o que eu vou estar falando lá com eles, mas aproveitei esse gancho, esse ponto aqui que me chamou bastante atenção, para estar ministrando com vocês nessa noite. Então vamos abrir em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Nós não vamos ler todos os versículos, mas do versículo 1 ao versículo 12 é a base do trecho aqui que eu separei, e principalmente o versículo 11 é o que eu vou trazer aqui. Mas do versículo 1 ao 11, ao 10, ele vai trazendo vários aspectos de uma vida, vamos dizer, fácil de perceber, uma vida espiritual, uma vida religiosa. A gente vê bastante palavrinhas ali que é fácil de a gente associar a uma vida de igreja, né? A vida de um cristão. Então ele vai falar aqui, né? Viver de forma a agradar a Deus, obedecer os mandamentos que lhes demos, sejam santificados, fujam da imoralidade sexual, controlar o próprio corpo, não ter uma paixão, um desejo desenfreado, não prejudique seu irmão, que ele não nos chamou para a impureza, mas nos chamou para a santidade, nos chamou para o amor fraternal, coisas muito comuns da vida de igreja, da vida espiritual, fácil de perceber. Mas claro que a gente entende que para quem é espiritual, tudo é espiritual. Mas essas palavrinhas aqui fazem parte, né, de toda a pregação, de tudo que a gente vê a respeito de vida cristã. Mas aí no versículo 11, eu achei muito interessante que ele vem trazer: esforcem-se para ter uma vida tranquila. Isso me chamou a atenção, né? Cuide dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos. Ele, né, parece que dá uma ênfase aqui até porque eu vou estar trabalhando lá na palestra com os gestores, né? Então, sobre se dedicar, sobre ter o seu próprio negócio, né? Se instruir a respeito disso. Mas esse trechinho, né? Esforcem-se para ter uma vida tranquila, é o que deu origem ao que eu vou estar ministrando com vocês. Esforcem-se para ter uma vida tranquila. É a orientação de Paulo aqui para Tessalonicenses, né? E eu percebo que geralmente as minhas ministrações eu falo muito sobre sofrimento, né? Eu sempre falo, geralmente eu toco nesse assunto, né? De que a vida cristã é normal, a gente precisa lidar com a dor, com o sofrimento, faz parte da vida cristã. Mas isso não quer dizer e não inclui que momentos de tranquilidade, de paz, de alegria, de prazer. Isso tudo faz parte do pacote. E
O Evangelho, então, não nos chama apenas a sobreviver a uma vida com Cristo, mas ele também nos chama a desfrutar de uma vida com Cristo. Nós sabemos que existe um gozo, uma paz e um momento onde a paz reinará completamente, um momento de êxtase, né? Um momento em que a alegria maior de todas vamos viver quando estaremos com Cristo pela eternidade. Não existirá nada a se comparar com esse momento. Porém, entendemos biblicamente também que a alegria e a paz, ela não está reservada a apenas esse momento da glória eterna, mas podemos desfrutar disso enquanto caminhamos para lá também. Nessa vida terrena também faz parte a tranquilidade, a paz, a alegria, ter prazer nas coisas de Deus e nas coisas do mundo, compreendendo que o mundo é criado por Deus. Não um mundo que jaz no maligno, não as coisas mundanas, mas coisas que estão nesse mundo, porque a gente não consegue sair dele por enquanto. A gente também pode se alegrar nessas coisas. Então, realmente o Evangelho fala de cruz, muito de cruz. O Evangelho fala sobre perdas, fala sobre tribulações, sobre sofrimento, mas ele não elimina a alegria, não elimina a leveza da vida e nem o desfrutar de prazeres dessa vida. Na carta de Timóteo, Paulo também expõe muito esse tema. E Timóteo, a gente vai partir agora para a carta de Timóteo. E Timóteo foi o principal discípulo de Paulo, né? A gente vê um carinho muito especial de Paulo por Timóteo, né? Tratando ele como um filho e alguém a quem ele passou tudo o que ele aprendeu. Então, nós temos na carta de Timóteo as mais belas e fortes orientações e práticas para uma vida cristã. E em 1 Timóteo capítulo 2, podem abrir? Versículo 1 e 3. Nós vamos ver algo bem parecido com o que a gente leu lá em Tessalonicenses também. 1 Timóteo capítulo 2, versículo do 1 ao 3. Que diz assim, a minha versão aqui é NVT, tá? Eu acho que, para quem está em casa, eu acho que está sendo transmitido nessa versão. Então, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 ao 3, diz assim, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, o nosso Salvador. Então, aqui, Paulo, iniciando a sua carta, ainda no capítulo 2, né, ele faz essa recomendação, que se ore, então, por todos os homens, pelos reis, pelos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, né? Isso é muito importante, até para a gente observar o ano que a gente está. Eu estava numa reunião com empresários essa semana, e a gente estava falando sobre isso, né? Um ano em que a gente está tendo guerra no Oriente, crise política, um ano de eleição, um ano de Copa do Mundo, que, querendo ou não, mexe bastante com os ânimos de muita gente, na estrutura, organização, enfim. Então, é um ano que tem bastante coisa aí para acontecer que a gente não sabe, né? Como é que vai ficar. E Paulo recomenda a Timóteo que orem pelas autoridades, pelos líderes, pelos reis, enfim, para que tenhamos uma vida tranquila, em paz, porque isso é bom e agradável a Deus. Isso é muito interessante, se a gente olhar na história, a igreja primitiva, a igreja cristã, logo depois da morte de Cristo, começou a se espalhar o evangelho e teve um período de grande tribulação, de perseguição à igreja, em que eles não compreendiam um evangelho sem perseguição. Foram anos assim, em que eles tinham que estar escondidos,
em covas, em cavernas, onde dava, porque se eles saíssem na rua pregando o evangelho livremente, eles morriam. Simples assim. Então, os cristãos primitivos ali, né, da igreja primitiva, não sabiam o que era isso que Paulo estava recomendando, né? Procure ter uma vida tranquila e pacífica enquanto você está pendurado, sendo feito como fogueira, né? Ou no meio dos leões. Procure ter uma vida tranquila ali. Eles não sabiam o que era isso, mas é a recomendação. Logo depois desse período, quando Constantino parou de perseguir os cristãos, estabeleceu a paz em Roma, no Império Romano, ele chega, vamos parar com isso, os cristãos agora estão livres. Muitos festejaram, comemoraram e começaram a pregar livremente o evangelho. Não quer dizer que o evangelho parou, eles continuaram evangelizando. Porém, alguns cristãos, isso é fato, tem isso registrado, entraram em crise, porque eles não sabiam o que era pregar, ter uma vida tranquila e em paz. E eles se achavam que estavam pecando por isso. Poxa, agora eu posso sair na rua evangelizando e ninguém me persegue? Não tem mais um chicote? Não tem? Estou sentindo falta disso. E eles, então, foram para os desertos, se retiraram e começaram a se açoitar, começaram a viver uma vida de abstinência de prazeres e ferir a sua própria carne, porque achavam que isso agradava a Deus. Porque eram acostumados com o sofrimento, que faz parte da vida do cristão. Mas Paulo fala que se não precisar, melhor. E eles não entenderam isso. Então, a ideia daqui é trazer, nessa noite, que o sofrimento faz parte da vida do cristão, mas ter uma vida tranquila e em paz, buscar isso, também faz parte da vida cristã, e não há pecado nisso. Desde que a gente faça isso com plena certeza de que tudo vem do Senhor, e o nosso prazer não está nessas coisas, e principalmente não fazer dessas coisas um ídolo para nós. Amém? Vamos continuar aqui, avançar um pouquinho na carta de Timóteo. Nós vamos lá para o capítulo 6 agora. 1 Timóteo 6, nós temos ali um trecho também bem interessante, que é do versículo 6 ao versículo 21. Nós não vamos ler tudo isso também. Primeiro Timóteo 6, vamos ler o versículo 6, e depois a gente vai pular para o 17, tá? No versículo 6 ele diz assim: no entanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si mesma grande riqueza. Versículo 17: ensine aos ricos desse mundo que não se orgulhem nem confiem em seu dinheiro, que é incerto. Sua confiança deve estar em Deus, que provê ricamente tudo o que necessitamos para a nossa satisfação, que provê ricamente tudo de que necessitamos para a nossa satisfação. Diga-lhes que usem seu dinheiro para fazer o bem, devem ser ricos em boas obras e generosos com os necessitados, sempre prontos a repartir. Desse modo, acumularão tesouros para si, como um alicerce firme para o futuro, a fim de experimentarem a verdadeira vida. Timóteo, guarde aquilo que Deus lhe confiou. Evite discussões profanas e tolas com aqueles que se opõem a você com suposto conhecimento. Alguns se desviaram da fé por seguirem essas tolices. Que a graça de Deus esteja com vocês. Eu quero me ater aqui ao versículo 6 e 17. Né? Então, no versículo 6 diz que a devoção acompanhada do contentamento é em si uma grande riqueza. Então, essa vida de devoção, essa vida piedosa, ser contente com essa vida, com o que você tem, é uma grande riqueza. Isso é muito bom. Estar contente com o que tem, viver de contentamento, estar satisfeito, isso é muito bom. E aí no versículo 17, ele vai falar para aqueles que têm muita coisa, né? E aí no final ele diz assim, ó, em Deus que provê ricamente tudo o que necessitamos para a nossa satisfação. Aqui ele já dá uma outra ênfase, né? Lá ele fala que a gente deve se contentar com aquilo que a gente tem, isso é muito bom, isso é uma grande riqueza. E aqui no versículo 17 ele diz que Deus provê ricamente tudo o que necessitamos
para a nossa satisfação. Eu trouxe algumas versões aqui, eu li na NVT, mas eu trouxe outras versões só para a gente se atentar, que praticamente todas elas trazem bem parecido esse versículo 17. Na NVI, ele diz: mas em Deus que tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Alô? Alô? Pega o outro aqui. Voltou. Voltou? Tá. Na NTLH, diz assim: ponham a esperança em Deus, que nos dá todas as coisas em grande quantidade para o nosso prazer. Na NAA, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Na ARA, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. E na Bíblia Livre, mas no Deus vivo, que nos dá abundantemente todas as coisas que são para alegria. Essa Bíblia Livre é uma tradução que é livre, que muitos sites usam também. Mas praticamente todas trazem essa mesma significado, né? Muito semelhante. E a palavra aqui em grego para satisfação é apollousin, e refere-se a usufruto, desfrute, desfrutar, prazer ou satisfação no sentido de aproveitar o que Deus provê, as provisões de Deus. Então, daqui que eu trouxe o desfrutar, dessa palavra aqui, que é satisfação. Então, podemos substituir aqui satisfação por desfrutar também, seria o significado. E é diferente da palavra do versículo 6, a palavra para contentamento, né, que a gente leu ali também. Ali a palavra é autarqueia, que é a virtude de estar satisfeito com o básico, o necessário para viver, como alimento e roupa, independente das circunstâncias materiais. Então, apollousin, de satisfação, do versículo 17, nesse contexto significa que Deus nos dá recursos para desfrutarmos dele, para o nosso bem-estar, sem colocarmos a nossa segurança nessas coisas. Então, autarqueia, no versículo 6, que a gente leu, estar contente, é uma atitude do coração centrado em Deus, que nos liberta, né, da ansiedade e da ganância. Então, Paulo contrasta isso com o amor ao dinheiro. É reconhecer que nada trouxemos ao mundo e nada levaremos. Uma disposição de contentamento, mesmo se não houver abundância, e nos previne, então, da ganância. E apollousin, do versículo 17, é o desfrute. Não é o hedonismo. O hedonismo é a dedicação exclusiva ao prazer. Prazer por prazer. Mas aqui, o desfrute é a capacidade de desfrutar das dádivas de Deus com gratidão, usando-as para o bem. É a apreciação do que Deus graciosamente fornece para que a gente possa desfrutar, prevenindo o nosso coração da arrogância, da confiança e da idolatria nas riquezas. Então a Bíblia nos ensina a ter uma autarqueia, um contentamento com as coisas, mas também não nos proíbe de ter a satisfação, de desfrutar o que eu tenho, o que eu conquisto, o que Deus nos dá, né? Que eu conquisto por meio da bondade de Deus, né? Que Ele sempre seja a nossa fonte de esperança. Uma outra passagem que a gente comenta bastante aqui, geralmente em nossos estudos também por Paulo, é Filipenses capítulo 4, uma passagem bem famosa, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? De Cristo, que nos fortalece. Que nos versículos, né? Esse aqui é o versículo 13, no versículo 11 e 12, ele diz, né? Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a estar satisfeito. Aqui, autarqueia, a mesma palavra de contentamento, né? Satisfeito com o que eu tenho. Então, eu sei viver a necessidade e eu sei também viver com fartura. Eu aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou de estômago vazio, com pouco ou com muito. É o que Paulo está falando, e aí em seguida ele vem dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, Paulo aqui ele está fazendo essa junção, né, da autarqueia, né, com contentamento, com satisfação. Eu aprendi em Cristo agora a estar satisfeito com o que eu tenho
E também é conviver, se eu tiver numa situação que eu estiver com muita coisa, eu também sei viver bem nessa situação, sem perder a minha fé e sem ser atraído pelas coisas desse mundo. Então, Deus não apenas permite, mas Ele mesmo é que nos concede coisas para serem desfrutadas. Deus não é contra o prazer de desfrutar algo, Ele é contra a idolatria. Viver somente por ter ou pelo consumismo. Isso é o que nós devemos banir da nossa vida. A idolatria aos bens, o consumismo, o prazer por prazer, o ter por ter, a ganância, e não o desfrutar das coisas, né? E desfrutar é uma palavra muito legal, né? Porque na morfologia, né, seria tu extrair algo do fruto que lhe foi concedido, né? Desfrutar, né? Descobrir, é tu tirar algo que está cobrindo, né? Então, quando a gente fala esse prefixo quer dizer tu cumprir algo, né? Fazer algo. Então, desfrutar, literalmente, ele carrega a ideia de extrair o fruto de algo, colher, experimentar, saborear aquilo que foi produzido. Então, desfrutar não é apenas ter algo, é colher e experimentar aquilo que foi gerado. Exemplo, o fruto do seu trabalho. Não é tão bom quando você colhe o fruto do seu trabalho, né? Chega ali, o mês inteiro trabalhando, chegou o início do mês, recebeu o seu salário, você poder pagar suas contas, ir lá e sair com a sua esposa, jantar, comer fora, comprar uma roupa. É bom esse momento, não dá uma satisfação? E é uma satisfação joia, uma satisfação maravilhosa, perfeita em Deus, porque você está colhendo um fruto daquilo que você se dedicou e agora tem um resultado em suas mãos e você pode desfrutar daquilo. Isso é muito bom. Mas eu também quero falar de um outro tipo de desfrutar aqui. Quando eu pensei em desfrutar, né, no significado da palavra satisfação, eu não consegui não associar ao fruto do Espírito. Falar de fruta, geralmente eu lembro do fruto do Espírito, né? É uma correlação que a Bíblia faz muito bacana, né? Muito legal. E vamos então para Gálatas. Gálatas 5, versículo 16 ao 26, fala sobre os... Parou de novo. Ei, segue o baile? Gálatas 5, também nós não vamos ler todo aqui, mas vamos ler alguns versículos desse trecho, tá? Versículo 16 ao 26. Gálatas 5. Vamos ler os dois primeiros versículos, depois a gente pula para o 22. Então, Gálatas 5, versículo 16, diz assim: Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida, assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. Esse satisfarão aqui já é uma outra palavra, não é nenhuma dessas duas que a gente leu. Aqui é teleó, que é completar, consumar ou cumprir. Então, assim, deixe o Espírito guiar a sua vida, porque assim não vão consumir os anseios da sua natureza humana. Versículo 17. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária. Alô? Será que dá para continuar? Não? Tá, beleza. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer, e o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Vamos pular lá para o versículo 22 agora, e diz assim: Mas o Espírito produz este fruto.
amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Então aqui, né, uma passagem bem conhecida que fala dos frutos da carne e os frutos do Espírito. Esse fruto que Deus planta em nós, essa maravilhosa graça de Deus que Ele coloca em nós, obra do Espírito Santo, que nos ajuda a não mais satisfazer os frutos da nossa carne, porque a nossa carne nasce no pecado e se a gente deixar ela viver como ela quer, a gente se afunda na lama do pecado, cada vez mais, porque é isso que naturalmente o nosso corpo quer fazer. Mas pelo Espírito Santo a gente consegue, então, ser livre disso. E aí no versículo 2, além dele nos livrar desse desejo pelo pecado, ele também coloca um fruto em nosso coração, que é o amor, a alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade. Então não é um fruto do esforço humano, não é um fruto da nossa conduta religiosa, não é porque a gente cumpriu todas as regrinhas certinhas que aí agora a gente tem amor, paz, alegria. Ele é um fruto do Espírito. O Senhor coloca em nosso coração isso. Então nós somos chamados a colher o que o Espírito produz em nós. E fruto, né, como a gente já falou aqui também várias vezes, ele está no singular. Então, não é um sacolão, onde eu vou lá, a Carol fala para mim, ó, Tiago, está faltando banana e maçã. Aí eu vou lá e só compro banana e maçã. Não, ele é um cesto que já vem com o kit completo ali. Banana, morango, maçã, laranja, pêssego, tudo. Não tem como eu escolher uma coisa ou outra, né? Esse pacote ele vem completo ali já. Então, não são os frutos, mas é o fruto que tem várias expressões, várias coisas que a gente precisa para a nossa vida, né? E isso, então, indica uma nova natureza orgânica. Então, Deus planta um pomar em nosso coração e Ele espera, então, que a gente possa colher esse fruto e desfrutar disso para a nossa liberdade. Como fala no versículo que a gente acabou de ler, o versículo 17 ali, ele fala, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Então, quando estamos vivendo na nossa carne, nós estamos presos pelo pecado e nós, então, não temos a liberdade de fazer o que a gente quer. Agora, aqueles que são regenerados por Cristo, que o Espírito está em nós, nos livrando dos desejos da carne, e temos em nós esse pomar gracioso de Deus, quem tem e vive esse fruto do Espírito é a pessoa mais livre que existe no mundo, pois não é dominado pelos seus desejos e pelos seus prazeres. Então, essa é a maior liberdade que existe no mundo. Então, não é buscar prazeres externos e desfrutar mas é desfrutar de uma vida governada pelo Espírito de Deus. E um dos aspectos desse fruto é a alegria. A alegria faz parte desse pacote. Então, Deus, que plantou esse pomar em nosso coração, Ele quer agora que você desfrute disso. Realmente é tentar ter em sua vida constantemente para se alimentar disso, do amor, da paz, da alegria. E uma dessas palavrinhas é a alegria. Então, não tem como um cristão não viver alegre, não ter a alegria na sua vida, porque ela é um dos frutos do Espírito. Filipenses 4:4 diz, né, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Olha só Paulo aqui falando, alegre-se. Outra vez eu digo, alegre-se. Depois ele vai falar de outros também, né, continuando, capítulo 4, ele diz sobre sejam amáveis, controlem-se, tenham paz. Ele toca em outros frutos do Espírito, mas ele dá uma ênfase para a alegria. Alegrai-vos no Senhor, e outra vez eu digo, alegrai-vos. Romanos 14 diz, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O capítulo 14 é um capítulo que fala muito sobre maturidade cristã. Literalmente ele fala sobre desfrutar das coisas dessa vida,
mas que isso seja feito com sabedoria e prezando pelo fruto do Espírito. Por isso, tudo que fizer tem que ser com justiça, paz e alegria no Senhor. Então, o reino de Deus inclui a alegria, e desfrutar da alegria não é algo carnal, é colher do que o Espírito plantou. E às vezes, infelizmente, a gente percebe alguns cristãos que parece que têm dificuldade em se alegrar. Como a gente viu, isso era muito comum lá no início da igreja, quando Constantino parou com a perseguição aos cristãos, mas até hoje ainda a gente viver num país onde a alegria geralmente é regada com cerveja, né, e samba, e deboche uns dos outros, né? Às vezes a forma de se alegrar comum do brasileiro é isso, beber cerveja, sambar, ir para a praia de biquíni. Essa é a alegria que o mundo diz que é alegria. Então, muitos cristãos se privam de ir para a praia, né? Às vezes até de botar uma bermuda, porque acham que se parece muito com o mundo e não conseguem desfrutar de uma alegria, de um prazer, de um momento de tranquilidade e de paz, porque às vezes isso se parece com o que é mundano. Mas Deus nos ajuda e nos ensina a fazer isso de forma sábia, e que isso também faz bem para a nossa vida. Então o Evangelho não elimina o desfrutar. O que ele elimina da nossa vida é o pecado, é a idolatria do prazer. E nós então devemos, não só podemos, mas devemos, como bons cristãos, desfrutar do nosso casamento, desfrutar dos nossos filhos, desfrutar de boas amizades, desfrutar do nosso trabalho. Ter prazer em trabalhar é maravilhoso se você tiver a oportunidade de exercer um trabalho onde você se sente bem. Isso é muito bom. Desfrutar de uma boa comida, de um passeio, de contemplar a natureza, de contemplar também uma criação humana, algo que o homem criou, que é bom. Então, Deus nos chama e nos convida a fazer isso de forma sábia também, porque faz bem para o corpo, faz bem para a nossa vida espiritual também. Paulo recomenda. Então, esforcem-se para ter uma vida tranquila. E, às vezes, ter uma vida tranquila é passar um final de semana contemplando, descansando com a tua família, passeando, faz parte da nossa vida. Não é mundano quando nasce de um coração regenerado por Cristo. Desfrutar da vida deve fazer parte, então, da nossa vida cristã. Como eu falei, esforcem-se para ter uma vida tranquila. Essa semana, o Cauã compartilhou um estudo que o Asaf deu de Jó. Foi quando? Ano passado? Esse estudo, eu acho, né? O estudo de Jó, um estudo muito bom ali, quem não viu ainda, né? Ou já viu, mas relembra lá o estudo de Jó. E Jó é um grande exemplo de desfrutar da vida. Um exemplo máximo aí, que eu acho que a gente tem na Bíblia. Porque ele desfrutou quando estava tudo bem, ele desfrutou quando estava mal, ele desfrutou quando estava pior ainda, e ele desfrutou quando ficou melhor ainda do que estava quando era bom. Então, Jó, ele teve uma vida inteira desfrutando de Deus. E é um grande exemplo. A gente vai falar um pouquinho sobre ele aqui agora. Jó, lá no comecinho, no versículo 1 ao 5, não precisa abrir, mas ele fala ali que antes do sofrimento, ele era... A gente tem 5 versículos que mostram muito da vida de Jó ali. E mostra que ele era íntegro, temente a Deus, próspero, um pai presente, um homem que celebrava com os filhos. Isso ficou muito claro nesses 5 versículos, né? E quando Satanás se apresenta a Deus, né? E aí Deus fala, visse meu servo Jó? Olha só como ele é uma pessoa jóia. Então, quer dizer, ele não aprendeu a ser alguém coerente diante de Deus depois do sofrimento. Ele já era. Ele já era uma pessoa 100%. Tanto que Deus falou dele
para Lúcifer, né, para Satanás. Visse o meu servo Jó? E era um homem que tinha tudo, né? A Bíblia apresenta ali como se fosse um referencial de uma pessoa bem na vida, né? Ele tinha riquezas, ele tinha 10 filhos e os 10 filhos se davam extremamente bem, né? O maior prazer de um pai é ver os seus filhos bem, né? Então os filhos faziam jantar na casa deles e convidavam seus próprios filhos para vir, seus irmãos, né, para virem jantar com eles. Olha só que alegria um pai em ver isso, né? Os filhos se dando bem. E todo ano também ele apresentava os sacrifícios a Deus pelos seus filhos. Se por acaso algum filho meu pensou algo contra ti, perdoa ele. Então era um homem perfeito, assim, para a gente se espelhar, né? Então a prosperidade, tudo de bom que Jó tinha, não afastou ele de Deus. Então, muita riqueza e ter tudo bem, ter uma vida tranquila, não afastou ele de Deus. Aí a gente pode dizer, mas aí é fácil também, né? Porque tem tudo. E aí o que vem? Vem a lambada de Jó, né? E ele vai perdendo tudo, um por um ali vai se acabando. Mas, durante o sofrimento, Jó desfrutou também de Deus, desfrutou de saber que o que é mais importante para ele não foi tirado, continuava com ele, que era a presença do Senhor com ele. Ele falou, o Senhor me deu e o Senhor tirou, está tudo bem, eu vim nu para o mundo sem nada, então eu não merecia nada, o que eu tenho foi Deus, então se terminar minha vida assim, desse jeito, está tudo certo, eu continuo com o Senhor. Ele perde tudo, mas não perde Deus. Ele louva a Deus, por mais difícil que seja, né? Como eu costumo falar. Então, é muito difícil, mas o sofrimento, a perda, a dificuldade, faz parte da vida do cristão, né? Tenho certeza que a minha sogra, a Carol, não imaginavam, nesse final de semana, estar vivendo isso novamente, né? O pastor lá no TI, mas estão aí, firme, minha sogra, graças a Deus, está firme, desfrutando da presença de Deus nesse momento, sabendo que Deus está cuidando de tudo, né? E a vontade dele vai ser feita, por mais difícil que seja, a gente desfruta ainda da certeza de que Deus está conosco em todos os momentos. E desfrutar de Cristo, então, não significa ausência de dor, isso é muito importante. Então, desfrutar de Cristo não significa ausência de dor, mas significa presença de Deus. Isso que é desfrutar, saber Deus está comigo em qualquer situação, na riqueza, na pobreza, é que nem um casamento, né? Na alegria, na tristeza, na enfermidade, na saúde. Que eu nem lembro, mas faz quantos anos que a gente casou? 17? 18? Vai fazer 19. Isso. Quase, eu sabia que ia chegar lá. É isso. Não importa. O importante é a presença do Senhor conosco. Ele perde tudo, mas ele não perde Deus. Mesmo no inverno, né, um exemplo que eu achei bem bacana para trazer isso, mesmo no inverno, uma árvore não deixa de ser árvore, né? Eu tenho lá em casa um pé de ipê, né, que está lindo, maravilhoso, que eu sempre sonhei com aquele ipê lá, hoje ele está lindo, alto, uma árvore linda, mas só dá flor um mês durante o ano. E quando dá, fica aquele espetáculo, coisa mais linda, tudo amarelinho, carregado. Mas ele não deixa de ser IP nos outros 11 meses, né? Ele continua, ele está lá, fazendo diversas funções que a gente não repara. Mas os passarinhos estão lá todo dia, se abrigando nele, faz sombra, continua embelezando a minha casa, não, né, com aquele desfrute todo ali, mas está lá, ainda é uma árvore bonita, mas tem um mês que ele fica ali todo, né? É o mês dele, que ele é meio desregulado, às vezes é julho, às vezes é agosto, deveria ser setembro, né, que eu saiba. Mas está lá, e nos outros 11 meses ele não deixa de ser o IP. E é assim a vida do cristão. Cristão não é só na alegria, é na dor, é em todo tempo, não importa. Nada muda o que nós somos. Se a gente tiver muito ou se a gente tiver pouco, não importa. Se a gente está na alegria, no final de semana tudo ok,
festejando em casa, fazendo um churrasco, e no outro final de semana com um parente na UTI, nada muda. A gente vai chorar um pouco mais, vai rir um pouco menos, mas a presença do Senhor está conosco do mesmo jeito. E aí Jó, depois do sofrimento, né, lá no finalzinho, capítulo 42, o último versículo diz que então morreu Jó, depois de uma vida longa e plena, né? Depois vai dizer que ele recebeu tudo em dobro, mais 10 filhos, e morreu depois de uma vida longa e plena. Essa vida plena, que diz aqui, né, no significado, é estar satisfeito, estar saciado, ter tido o suficiente, estar plenamente preenchido. Então Jó viveu o suficiente a ponto de estar satisfeito com a vida que Deus lhe deu. Então Deus restaura e Jó continua desfrutando da vida com o mesmo coração que estava na dor, que estava antes. Esse coração ainda agora um pouco mais maduro, né, por ter tido uma experiência mais próxima de Deus. E então Jó desfrutou de uma vida com Deus e Jó aprendeu a descansar em Deus. E aí, falando de descanso, eu me lembrei de palavras do nosso Senhor em Mateus 11. Mateus 11, versículo 28 ao 30, que diz: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o meu fardo que lhes dou é leve. Então, o Senhor também nos chama a não mais viver a angústia desse mundo, o sofrimento desse mundo, mas Ele quer nos dar um fardo leve. Qual era o peso que nós tínhamos antes? A culpa, o querer ser feliz por qualquer custo, buscar os prazeres desse mundo se tornava um peso para nós, a escravidão do pecado, a falsa vida religiosa, onde existia um esforço para cumprir metas a fim de alcançar algo, quando na verdade só quando a gente está descansado em Deus é que a gente encontra esse refrigério para a nossa alma. E o que Cristo nos oferece então? Ele não nos oferece a ausência desse jugo, né? Cristo não fala, deixa o jugo de vocês aí e vai. Não, ele diz, deixa o teu jugo, mas pega o meu. Não quer dizer que a gente não vai ter um jugo para carregar, a gente vai ter um jugo para carregar ainda, mas é o jugo dele agora. Ele não ausenta a gente de ter responsabilidades, mas ele agora nos propõe uma relação com ele. Ele vai carregar o nosso fardo junto conosco, o nosso jugo, ele vai estar ali carregando. Não é mais baseado no nosso merecimento, mas é fruto dessa nova natureza com Cristo. Então, desfrutar de Cristo é viver sem o peso da condenação, daquilo que carregávamos, do pecado. Mas Romanos 8 diz, agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Agora o jugo é ser escravo de Cristo, não mais escravo do pecado. E ser escravo de Cristo é maravilhoso, porque Ele não é aquele que deixa o peso para a gente carregar sozinho, mas Ele vai com a gente. Nós temos algemas com Ele. Não é mais com uma bola de pecado pesada que a gente tem que carregar, mas a nossa algema está ali, grudada nele. E não é que a gente vai carregar Ele para onde a gente quer, mas Ele vai nos carregar para onde Ele quer. Sem o peso do pecado, agora há espaço para a verdadeira alegria. Desfrutar de Cristo é viver sem esse peso de condenação. Para finalizar, eu queria ler o Salmo 32. Vamos abrir a nossa Bíblia. No Salmo 32, e eu quero que você faça essa leitura agora. Nós vamos ler os 11 versículos desse Salmo, mas tente lembrar de tudo que a gente viu aqui,
ao ler esse salmo, como ele é maravilhoso. Salmo 32. Salmo 32, versículo 1. Como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é apagado. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Enquanto me recusei a confessar o meu pecado, o meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite, tua mão pesava sobre mim, minha força evaporou como água no calor do verão. Finalmente eu confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo, confessarei ao Senhor a minha rebeldia e tu perdoaste toda a minha culpa. Portanto, todos os que forem fiéis, orem a ti enquanto há tempo, para que não se afoguem quando vier a inundação, pois és meu esconderijo, tu me guardas da aflição e me cercas com cânticos de vitória. O Senhor diz, eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida. Eu lhe darei conselhos e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento e precisam de freios e rédeas para serem controlados. O perverso tem muita tristeza, mas o que confia no Senhor é cercado de amor. Portanto, alegrem-se no Senhor e exultem todos vocês que são justos. Gritem de alegria, pois todos vocês que têm um coração íntegro. Amém? Então, o cristão sofre, tem perdas, enfrenta a dificuldade, mas também desfruta do fruto do Espírito, desfruta das obras criadas por Deus, desfruta do trabalho, do fruto do seu trabalho, desfruta dos relacionamentos, das amizades, desfruta da leveza da graça, desfruta da paz, da reconciliação, desfruta de caminhar com Cristo, de estar preso em Cristo, como fala aqui, muito claro. Ele desfruta da verdadeira alegria que há em Cristo. Essa é a diferença da alegria que há no mundo. Então a gente não precisa mais do que o mundo precisa para ser alegre. A gente tem já a alegria plantada em nosso coração. A gente precisa desfrutar dela. Então Cristo cumpriu a sua obra redentora na cruz para que todos aqueles que o receberam não vivam apenas uma vida religiosa, mas para desfrutar dessa nova vida que Ele nos dá. E nós somos salvos e temos a esperança de uma alegria eterna no céu, mas também desfrutamos da vida em Cristo enquanto caminhamos para lá. Temos essa esperança, nós sabemos que um dia a nossa alegria será completa. Não teremos mais que balancear essa alegria com os sofrimentos desse mundo. Lá sim, será completa. Mas ainda aqui, nesse caminho que temos que percorrer, há sim momentos de alegria para desfrutar. E devemos buscar ter essa vida tranquila, em paz com todos, orar pelo nosso país, nesse ano principalmente, que a gente não sabe tudo que vai acontecer por aí. Nos esforçar para ter essa vida tranquila. Nos esforçar para que o nosso coração esteja tranquilo, descansado em Deus. Perceber quando o teu coração está buscando por prazeres que não é Cristo que satisfaz. E você aprender a educar o seu coração em Cristo, para que ele possa se satisfazer nas coisas que Cristo te dá. Amém, meu irmão? Vamos orar então, pedindo ao Senhor que nos ajude a desfrutar de forma sábia dessa vida que temos aqui nessa terra. Pai amado, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, diante da Tua palavra, daquilo que o Senhor compartilhou conosco nessa noite. Sabemos, Senhor, que há uma alegria plena, existe um momento glorioso em que vamos Te encontrar e vamos passar uma eternidade desfrutando da Tua presença real em nosso meio, completa,
visível em nosso meio, mas sabemos que há um percurso aqui, Senhor. E aqui também nós somos chamados, pela Tua Palavra, a desfrutar desse momento também. Nós queremos aprender a fazer isso sabiamente, Senhor. Nos ajude. Ajude o nosso coração, Senhor, a não idolatrar os prazeres desse mundo, a não buscar os prazeres desse mundo por prazer, por ganância. Ajude, Senhor, o contentamento, Senhor, a perceber o que temos e as nossas possibilidades e nos contentar com isso, nos satisfazer com isso. Nos ajude, Senhor, a cada vez mais interceder e orar por todos que nos cercam, Senhor, pela nossa igreja, pelos nossos irmãos, pelo nosso país, pelo nosso governo, para que, se possível, possamos ter a maior tranquilidade possível, Senhor, no meio do caos que estamos, porque o mundo está no maligno e nós sabemos disso, mas a Tua Palavra orienta a buscar, a nos esforçar para ter uma vida tranquila, se possível. Nos ajuda, Senhor, a clamar por isso, a ter um posicionamento correto sobre isso, a ter lucidez, ter clareza, ter maturidade, Senhor. E também, como vimos aqui, nos ajuda, Senhor, a passar pelos momentos de sofrimento, de dificuldade, de dor, também desfrutando de Ti. Porque como Jó falou, não tínhamos nada, foi Tu, Senhor, que nos deu tudo, e se perdermos tudo, nós sabemos que a Tua presença ainda estará conosco, e isso nos basta. E isso nos basta para desfrutarmos do prazer e da alegria que há em Ti, que é superior a tudo que há nesse mundo. Por favor, nos dê um coração que saiba viver assim, coração semelhante ao de Jó, que era íntegro, reto, justo, mesmo tendo tudo, mesmo não tendo nada, Senhor. Nos ajuda, Senhor, e caminha conosco, Senhor. Como Tu nos ofereceu, nos ajuda a deixar o nosso fardo do pecado, o peso do pecado, largar isso de vez, para assumir e carregar o Teu peso, que é leve, esse peso que Tu carrega conosco, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a viver essa nova vida em Ti. Um coração regenerado, onde o Teu Espírito planta um pomar cheio de frutos maravilhosos que possamos colher e viver em nossa vida a cada dia, experimentar do amor, da paz, da alegria, da mansidão, da longanimidade. Nos ajuda, Senhor, a provar, experimentar e desfrutar disso cada dia mais. Você plantou isso em nosso coração, está lá, a gente precisa desfrutar disso, aprender a viver de forma mais amável, a buscar a paz, a ter paz com todos, a expressar o Teu amor, a servir aos outros com amor, com dedicação, a ser mais pacientes. Nos ajuda, Senhor, isso é o fruto de um cristão que está em Ti. Todo cristão deve demonstrar esses frutos. Nos ajuda a viver assim, Senhor, e nos ajuda a ter uma alegria em todos os momentos também, porque faz parte desse fruto. Nos ajuda, Senhor, a viver, a desfrutar da alegria também, mesmo na dor, mesmo no sofrimento, e mesmo em momentos de paz, ter uma verdadeira alegria, uma alegria que satisfaça a nossa família, satisfaça as pessoas que estão no nosso lugar, uma alegria que é compartilhada e não uma alegria egoísta, buscando seus próprios prazeres, uma alegria que traz sofrimento para os outros. Um prazer que traz sofrimento para os outros não é uma alegria cristã, onde a minha esposa não se alegra comigo, onde os meus filhos não se alegram comigo. Não, isso é um prazer egoísta. Nos ajuda a buscar essa alegria que contagia a nossa família, que traz paz para o nosso lar, que traz tranquilidade para o nosso lar. Nos ajuda, Senhor, porque o egoísmo é muito contrário ao fruto do Espírito. O prazer não é, o hedonismo não é um prazer por prazer pessoal unicamente, mas isso geralmente vai frutificar nos outros que estão ao nosso redor também. O amor, a alegria, a paz, tudo isso vai atingir aqueles que estão ao nosso redor.
Isso é fruto realmente do que tu faz em nós. Se não produz isso, algo está errado, Senhor. Nos corrija, nos transforma, para que a nossa alegria realmente seja verdadeira em Ti. Que possamos desfrutar, enquanto caminhamos aqui, enquanto aguardamos, Senhor, o Teu reino, onde a nossa alegria será eterna, onde a nossa paz será eterna, onde o nosso gozo será completo, Senhor, na Tua presença. Lá ansiamos estar, ansiamos, Senhor, chegar lá, mas nos ajuda nesse trajeto, nesse caminho, e nos ajuda a levar muito mais pessoas junto conosco, transmitindo o Teu amor, a Tua alegria, a Tua paz a todos que estiverem ao nosso redor. Assim nós vamos contagiar a outros, expressando a Tua obra, Senhor, pregando o Teu Evangelho, para que muitos também cheguem conosco nesse dia, onde tudo será eterno, completo e satisfeito em Ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, meu irmão. Que Deus te abençoe. Uma ótima semana.